Agravo de instrumento no Código de Processo Civil. Você o conhece? Sabe utilizá-lo? Vamos lá? Meu nome é Reinaldo Araújo, sou advogado e professor, e hoje, continuando a série sobre recursos, veremos agravo de instrumento. Agravo de instrumento vem no Código de Processo Civil, no artigo 1015 até o artigo 1020. Agravo de instrumento, ele é contra uma decisão interlocutória do juiz em primeiro grau. Tem outros agravos, cuidado. O agravo interno, também conhecido como agravo regimental em determinados regimentos internos dos tribunais. Tem um agravo em recurso especial, tem um agravo em recurso extraordinário. Mas hoje, o objeto do nosso estudo é o agravo de instrumento, principalmente na hipótese de cabimento do rol taxativo, que é o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Entretanto, o STJ já teve entendimento no sentido de que quando a decisão trouxer algum prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ele poderá ser utilizado. Mas veja, a regra do agravo de instrumento do artigo 1015 é um rol taxativo, ou seja, cuidado com prova de OAB. Entretanto, se na prova da OAB, por exemplo, colocar alguma observação, se o STJ entende de modo diferente, você já está sabendo. Vamos lá? Ele possui uma peculiaridade diferente dos outros recursos. A sua recorribilidade é em separado. Ele é distribuído diretamente ao tribunal. Os outros recursos são interpostos e não distribuídos. Esse ele é distribuído. Tem as custas processuais, as custas de preparo. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. Se você não viu, convido você a assistir os vídeos anteriores para entender a sequência e principalmente a parte geral que eu já falei sobre recursos. Agora, decisão judicial, caso ela tenha uma decisão concedendo, não concedendo, ou deferindo ou não deferindo, ela sempre vai trazer uma sucumbência a uma das partes. Só que veja, tem decisões, eu vou ter que analisá-las para verificar se tem hipótese de cabimento em um dos incisos ou no seu parágrafo único. Porque se não tiver, embora seja uma decisão judicial, eu não vou poder recorrer via agravo de instrumento. Eu vou ter que esperar um próximo recurso. Exemplo, vinha a minha sentença e caso me traga algum prejuízo, a decisão ao qual eu gostaria de recorrer, mas não recorri porque não tinha hipótese de cabimento, mas se for uma decisão do juízo a qual eu veja o artigo de hipótese de cabimento, significa que eu não posso interpor esse recurso. Entretanto, não é que eu não posso, ele é tido como um diferimento, ele difere, ele retarda, ele espera a decisão final. Porque eventualmente não é uma decisão que trará um grande prejuízo à parte. Mas se trouxer na sentença, na hora que você for recorrer da sentença via recurso de apelação, pelo Código de Processo Civil, você vai pegar lá no artigo 1009 e vai trazer a questão como uma preliminar. Veja, você não recorreu porque você não quis, você porque não tinha hipótese de cabimento. Então, no recurso de apelação, você traz essa matéria ao qual você gostaria de ter recorrido lá atrás, em sede de preliminar, e o relator, conhecendo desse ato, ele poderá dar um deferimento e, eventualmente, até anular a decisão. Então veja uma peculiaridade diferente. Então veja, ele é distribuído diretamente na instância superior. Ele é distribuído e, imediatamente, ele vai ao relator, que é o responsável pelo processo. Onde eu também já expliquei em vídeos anteriores sobre as atribuições do relator prevista no artigo 932 do Código de Processo Civil. E o que o relator irá fazer? Primeiro, ele irá verificar o juízo de admissibilidade. Tempestividade, como sempre, 15 dias, a regra, né? Depois, se foi juntado as custas e se foi instruído o agravo de instrumento com as peças ao qual o CPC numera como obrigatório e facultativo. Claro, quando era um processo físico, porque no processo eletrônico elas são dispensadas. Mas aí ele analisa o juízo de admissibilidade, então ele conhecendo, ele vai analisar e vai atribuir eventualmente algum pedido de tutela recursal, conhecido como tutela provisória recursal. Exemplo, eu requeiro um efeito suspensivo de uma decisão ao qual eu estou impugnando, até que o tribunal julgue em definitivo o meu agravo de instrumento. Ele também irá analisar
se não é caso de uma tutela provisória, também requerida via o agravo de instrumento. Então veja, esse é o papel do relator. Depois que ele analisa essa decisão, ele vai determinar a notificação do juízo de primeiro grau para que ele preste esclarecimento sobre a sua decisão e que ele tome conhecimento do agravo. E ele poderá manter sua decisão e justificar ao tribunal, ou ele poderá reformar, ou seja, um juízo de retratação. E também para informar ao tribunal se o agravante fez a apresentação de uma cópia do agravo de instrumento nos autos originários. Claro, também, se os autos for físicos, porque autos eletrônicos também é dispensável. Então veja, esse é um recurso contra decisões terminativas, contra decisões que são interlocutórias. Aquelas decisões previstas no artigo 203, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então veja, esse é um recurso para atacar exatamente algum inconformismo nesse recurso. Esse recurso, de acordo com a regra do Código de Processo Civil, ele deve ser julgado, de acordo com o CPC, até num prazo não superior a 1 mês. Então veja, hoje então estudamos, em resumo, o agravo de instrumento. Em outros momentos, nós vamos estudar os outros agravos e outros recursos. Me sigam nas redes sociais para poder receber este e mais conteúdos, bem como acessar os conteúdos anteriores. Entre na minha comunidade, curte, comente e compartilhe, e nos veremos em breve em outro conteúdo. Meu muito obrigado a vocês. Até logo.